Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Brightburn, de 2019, que na tradução aqui pro Brasil ficou alguma coisa horrivelmente genérica do tipo Brightburn, filho das trevas. Os Demons já não eram os filhos das trevas? Eu acho que as trevas têm muitos filhos aqui no Brasil para essa quantidade de título igual. Brightburn foi dirigido por David Yarovesky, que é um cara que já tinha dirigido um filme antes, mas ele na real se encaixa mais na profissão amigo do James Gunn, porque parte dos créditos que ele tem no IMDb são funções aleatórias em filmes que o James Gunn dirigiu ou produziu. E naturalmente, Brightburn é uma produção do James Gunn, e na real é quase um projeto de família dele, porque quem escreveu e produziu foram um irmão do James Gunn e um primo dele. O filme estrela Elizabeth Banks, de Slither, outro filme do James Gunn, e o ator mirim Jackson A. Dunn, em seu primeiro papel relevante. Brightburn estreou nos cinemas já faz um tempinho, e durante o lançamento muita gente se referia a ele, até a própria divulgação falava que esse filme era uma versão terror da história de origem do Super-Homem. O que aconteceria se o Clark Kent fosse, na verdade, uma entidade maligna e não o salvador do planeta. E baseando nisso, eu posso dizer que, infelizmente, Brightburn foi um pouco decepcionante pra mim. Ele não foi um filme ruim, ele foi um terrorzinho bem competente. E talvez esse seja o problema, ele foi um terrorzinho bem competente e não a desconstrução de gênero épica que eu esperava que fosse partindo dessa premissa. Mas antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Deixem uma curtida aí no vídeo, comentem aí se vocês assistiram Brightburn, o que vocês acharam desse filme e também recomendem outros filmes pra gente falar aqui no canal. E também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição, como de costume. E a trama de Brightburn é sobre a família Breyer, que é uma família normal vivendo numa cidadezinha pequena, meio rural dos Estados Unidos, com a pequena diferença de que o filho deles, o Brandon, foi adotado de uma nave espacial que caiu no quintal deles há uns 12 anos atrás. Então o Brandon na verdade não é humano, ele é um alienígena que vai descobrindo que tem habilidades sobrenaturais. Ele tem super força e super velocidade, sabe-se lá mais o que. O problema é que, como eu disse, ele não é um bom samaritano como o Super-Homem. Ele tá mais próximo de uma versão bufada no superpoder do Damian Thorne de A Profecia. Então ele é uma criança psicopata, uma entidade maligna que tem superpoderes, e o que ele faz com esses superpoderes? Ele fica parado do lado de fora das janelas pra dar susto nas pessoas, horas. O que mais ele faria com eles? Eu tô sendo bem cínico agora, mas é porque eu realmente fiquei decepcionado com esse filme. Ele tinha uma ideia muito boa de pegar uma história de origem de super-herói quando ele é criança e fazer um terror com isso, mas na verdade o que ele faz é um terror genérico que tem alguns elementos de uma história de super-herói. E é justamente essa parte do genérico que pega, sabe? Porque o roteiro não é dos melhores. Eu acho que ele tem o mesmo problema de falta de paciência do que a Chorona. O filme mal começa, mal apresenta os personagens e a situação geral, e ele já te joga para as pessoas andando em um lugar vazio esperando susto. Eu sempre acho isso terrível, porque não tem nem 10 minutos de filme ainda. Eu não sei por que ele tá preparando jumpscare, ele nem preparou a trama direito, eu nem sei do que a gente tinha que ter medo nessa cena. Eu tava pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que é porque esses filmes não são mais feitos para seguir uma lógica do que você viu até então, do que faz sentido com a trama que já foi apresentada. Eles são feitos pensando que você já viu o trailer, você já sabe que vai ter criança super poderosa, sociopata no filme, e você tem que ter medo disso mesmo eles não tendo apresentado esse elemento na trama ainda. Mas vamos falar da mistura de gêneros, que é o que esse filme tenta fazer, que na maior parte das cenas não funcionou muito bem pra mim. Mas pra não dizer que eu tô só falando mal também, tiveram algumas cenas e momentos pontuais que eu gostei bastante. A introdução do filme, a primeira cena, pra mim é muito boa porque ela é o que mais brinca com os clichês desses dois gêneros, que é o meteorito ou a nave espacial ou sei lá caindo na fazenda do casal. Essa é uma cena clássica de origem de super-herói, né, do Super-Homem, mas também é uma cena clássica de introdução de terror B e ficção científica. É um bom ponto de convergência entre esses dois gêneros que é usado como ponto de partida do filme. E seguindo essa lógica, também tem aquela cena clássica de sala de aula, que a professora tá passando uma matéria que por acaso é pertinente à trama do filme. Isso é uma cena padrão para filmes de Homem-Aranha e para filmes do Halloween, então combina também. Mas o que eu mais gostei mesmo são as cenas da criança descobrindo os poderes dela e como fica implícito sendo corrompida por uma influência alienígena que emana dessa nave espacial. Você não vê esse processo como um momento grandioso onde ele finalmente vai virar o herói e salvar todo mundo. Você vê quase como se fosse
não exatamente um body horror, mas é uma mudança agressiva e confusa que está acontecendo com essa criança. E eu até gosto que eles não explicam muito quais são os poderes que o Brandon tem. Eles mostram pra gente, mas nunca tem um diálogo expositivo listando o que ele pode fazer. Eu gosto que isso dá um suspense a mais pra trama. Você nunca sabe onde que ele vai aparecer ou o que ele vai fazer ali naquela situação. E a gente já conhece a história do Super-Homem e sabe os poderes que ele tem. Sabendo que o que eles queriam fazer é uma versão malvada dele, não precisa ter alguém explicando pra gente o que ele faz. A gente sabe, ele voa, ele tem super velocidade, super força, solta laser pelo olho, esses negócios todo. Eu inclusive acho que o filme devia ter ido além, ter feito coisas mais bizarras e não ficado preso só ao que o Super-Homem faz. Eles podiam ter tacado todo tipo de poder estranho para essa criança para fazer umas cenas de terror menos genéricas, sabe? Ele podia ficar invisível, ele podia ser um shapeshifter, ele podia até invocar os morcegos de computação gráfica do Rock Soraya. Qualquer coisa que ele fizesse ali podia ficar crível nessa história. Mas apesar dessas coisas boas, o que mata o filme pra mim é que no final ele não é tão ambicioso quanto essa ideia propõe que ele seja. E o que eu quero dizer com isso é que eles pegam essa premissa diferente e cagam com ela fazendo todos os clichês de terror imagináveis. O filme é praticamente um filme de assombração qualquer. Tem a sequência de sonho surreal gratuita, tem os desenhos de criança assustadores, e a direção desse filme é parecida com a de Invocação do Mal. Todos aqueles movimentos de câmera que são feitos pra construir jumpscare, sabe? Tipo, tem uma coisa ali, agora não tem mais. Esses jogos de luzes com a luz piscando e ele desaparecendo no meio disso. A criança endiabrada aparecendo na janela lá atrás quando ninguém tá olhando. E claro, aquela velha cena da personagem se escondendo debaixo da cama, tentando não fazer um som enquanto o assassino procura por ela, que eu não sei por que eles fizeram isso nesse filme, tipo, virou um filme dos anos 2000 do nada. E claro, o susto no espelho do banheiro. 2019 e tem gente fazendo a porra do susto no espelho do banheiro ainda. Isso tá em contrato? É um culto satânico de espelhos do banheiro em Hollywood? Se você não colocar essa cena no seu filme de terror, eles invadem sua casa e quebram sua mobília? Sério, não importa quem você é, se você nunca viu um filme de terror na tua vida, você sabe a cena do espelho do banheiro, ela já virou um clichê tão grande assim. Isso tem que ser morto e enterrado, ninguém nunca mais pode usar essa cena na história do terror. Só se você fizer um filme sobre espelhos de banheiro assassinos, nesse caso você tá permitido usar. Mas fora isso, gente, parem, chega dessa cena. Toda a pós-produção do filme parece que foi feita pra emular um terror genérico mesmo, isso estragou um pouco o filme pra mim. Sabe, aqueles efeitos sonoros, igual eu falei do Cemitério Maldito Novo. Toda vez que alguém fala alguma coisa minimamente suspeita ou assustadora, entra aquele barulhinho obrigatório. Isso meio que indica que já tem alguma coisa errada logo de cara no filme, o que talvez tenha sido a intenção deles, mas sei lá, eu acho que esse seria um filme que funcionaria melhor se eles tentassem disfarçar o terror no começo. Começar o filme como uma história de origem de super-herói normal, a criança descobrindo os poderes dela, vai lutar contra o mal ou qualquer coisa dessas, e aí vai virando um terror mais sutil assim ao longo da trama, enquanto a criança vai fazendo coisas mais horríveis. Mas ao invés disso, a gente tem um filme que a primeira cena é lugar vazio, mulher andando, efeito sonoro, jumpscare. Acho que dá pra resumir tudo que eu falei agora, que esse é um filme de assombração, só que ao invés de um fantasma, ele tem um mini super-homem. Ele não aproveita muito bem a premissa dele. Essa parte mais super-herói da trama só começa a ser aproveitada mesmo nos últimos 15 ou 20 minutos de filme. Tem uma cena que passa durante os créditos finais que vai mostrando noticiários, os estragos que esse menino com superpoderes está fazendo no mundo, derrubando prédio, queimando floresta, essas coisas todas. E eu só fiquei vendo aquilo e falei, porra, isso que devia ter sido o filme, era isso que eu queria ver, isso não devia ter sido só uma nota de rodapé no final. O lema que o menino segue no filme, que os alienígenas dão pra ele, é domine o mundo. Só que eu acho que ele entendeu errado. Ele entendeu domine essa fazenda, porque é isso que ele faz na trama. Aliás, tenho que avisar que talvez tenha um spoilerzinho ou outro aqui nessa review, mas vamos nessa. Outro aspecto do roteiro, que é um clichê, mas não necessariamente de terror, é o aspecto da negação dos pais que não acreditam que o filho deles está fazendo maldades. Isso é um clichê baseado na realidade e é bem necessário para esse filme para fazer a trama funcionar. Parte importante do enredo é como a personagem da Elizabeth Banks está lidando com tudo isso. E a relação do Brandon com os pais também, que é o que mais prende ele ao mundo humano. Então faz sentido ter isso. Eu só acho que eles pesam um pouco na personagem da mãe.
ela demora demais pra aceitar que o filho alienígena dela tá fazendo um monte de merda. Boa parte do filme ela tá em estado de negação e você aceita isso. Mas chega pro final, cara, e começam a jogar evidências concretas na cara dela, e aí ela só fica parecendo meio burra mesmo e você perde um pouco da simpatia que você tinha pela personagem. O que eles fazem com o personagem do pai eu acho que é bem mais interessante, que ele se toca mais rápido do que tá acontecendo. E porque é aquilo, né? Ele sabe, pô, a gente pegou essa criança de uma nave espacial, a gente realmente não sabe o que ele é, talvez ele seja do mal mesmo. E a personagem da mãe nesse final de filme vira um grande clichê ambulante, cara, porque não dá. Ela começa a mandar aquele discurso do eu sei que por dentro você ainda tem um bom coração. Eu só tava torcendo pro Brandon matar ela logo pra ela parar de ficar cuspindo essas frases prontas de filme de drama. E assim, clichê é uma palavra que já tem pego uma conotação negativa, mas eu nem acho que clichês são ruins. Tem clichês que existem por um motivo, clichês que são bons e fazem sentido. A questão é que esse filme tinha tudo pra não repetir essa mesma fórmula, mas ele faz a mesma coisa que a gente já viu. Os outros personagens, na sua maioria, são ok, são personagens normais que funcionam pra aquela situação. Tem um ou outro, tipo o personagem do tio, que eu acho que tem uns momentos de humor no meio da tensão que não funcionam muito bem, mas que também não incomoda muito. Mas é aquilo, o melhor personagem do filme, obviamente, é o Brandon mesmo. Ele é a estrela do filme em todos os aspectos. Ele tem o melhor arco de personagem, que é essa questão da identidade. Ele tem que cortar as relações dele com o mundo humano para ele conseguir ser a criatura superior que ele tá começando a descobrir que ele é. E ele tem a melhor atuação também, que esse menino mandou muito bem e ele podia fazer um Damien Thorne muito fácil. Talvez a virada dele pra malvado seja um pouco repentina, mas acho que isso é justificável pela influência maligna da nave, que é bem implícito que tá fazendo alguma coisa ali mexendo com a cabeça dele. Eu gostei da fotografia, principalmente do uso da luz vermelha pra indicar a presença e esse controle que a nave tem sobre o personagem. O visual do filme no geral, o figurino e o design de produção são muito bons também. A imagem do Brandon de capuz é bem marcante, tem um visual distinto e memorável de vilão de terror e até de vilão de quadrinhos, por que não? E se esse filme tiver uma continuação pro futuro, eu vejo essa máscara virando tipo o símbolo da franquia, sabe? Meio que a máscara do Jason. Tem potencial pra isso. E isso de ter continuações é uma possibilidade que eu não reclamaria, porque eu acho que tem espaço pra expandir essa história. Falando em marcas, também tem o símbolo que o Brandon cria, que é mais ou menos para ser a logotipo de super vilão dele. É bem simples, mas é efetivo, fica parecendo um tipo de runa sobrenatural ou alguma coisa assim. Eu só acho curioso como depois que ele mata o cara no carro, ele faz o símbolo no chão usando o sangue da vítima dele. Os policiais vão lá e tiram foto disso. E aí eles colocam o assassinato como um acidente de carro. Fala, o cara bateu de carro normal e foi isso daí. Eles cagaram que alguém tava ali e claramente desenhou aquele símbolo no chão com sangue. E assim não dá, eu vou ter que perguntar em outro vídeo. Cadê o CSI? O Rachel não ia deixar isso passar. Ele ia chegar ali na cena do crime, alguém ia virar pra ele e falar, olha, é o seguinte, o cara tentou desviar de um cervo e bateu com o carro. Aí ele ia responder, pode até ser, mas cervos não desenham com sangue. O filme tem efeitos bons, tem umas cenas que misturam efeito prático com computação gráfica que funcionam bastante, tem uns efeitos bem grotescos. E assim, no final tem umas cenas de computação gráfica meio ruinzinhas, o Brandon voando por aí e por ali, que é bem falso, mas dá pra relevar. O grande destaque de efeito mesmo nesse filme é a cena do caco de vidro no olho da mulher. Porque, é claro que é, né? A cena de olho geralmente já é tenso e dá nervoso, mas essa cena eu achei particularmente bem dirigida. Porque não só ela é bem grotesca, como ela tem o ponto de vista da mulher, que tá metade da tela manchada de sangue, porque é assim que ela tá enxergando com o olho todo fudido. E assim, eu gostei bastante dessa cena, mas eu também reconheço que é uma cena que não é exclusiva desse filme, sabe? Isso podia acontecer em qualquer filme de assombração, porque os efeitos e a criança ser super-homem e tal não influenciam em como essa cena rola. O único momento que eu achei bem único desse filme, que ele usa bem os superpoderes, é quando a criança usa o olho de raio laser pra usar o fatality do cano do Mortal Kombat e matar um personagem. É uma cena de morte que só podia ter acontecido nesse filme. Mas no final é isso, cara. Eu não acho que Brightburn seja um filme ruim. Ele foi um pouco decepcionante, mas ele é um filme competente. Em questão de como os superpoderes podem corromper um jovem normal, tem o Chronicle, que é o Poder Sem Limites, acho que é o nome do filme em português. O filme mostra bem isso e é bem interessante. E tá que eles não têm a mesma proposta da origem do mal, digamos assim. Chronicle é sobre um adolescente que
já tá com a vida meio na merda e ele quer descontar a raiva dele no mundo, enquanto Brightburn é sobre uma criança que tem uma vida normal, uma vida teoricamente feliz, mas ele tem uma natureza malvada. Então o objetivo é diferente, mas eu acho que em questão de usa seus superpoderes pro mal e desconstrução de gênero, Chronicle faz melhor. Mas assim, eu recomendo assistirem Brightburn porque tem umas cenas boas e umas cenas diferentes. No geral, eu só achei que, apesar da premissa boa, o filme acabou sendo mais do mesmo. E a categoria que eu coloco no final é mediano.